tenho que ir para a igreja? Qual é o meu objetivo de ir para a igreja? Eu vi que você escreveu no blog lá. Por que eu tenho que ir para a igreja? Gente, se você quer saber mais detalhadamente sobre esse blog, você não pode deixar de acessar. Qual é o nome do blog? k2ata.blogspot.com. Muito bem, Raika. Raika, por que nós devemos ir para a igreja? A Bíblia nos diz, né, que aquele que tem o costume de congregar, que não deixe de congregar. Deus reconhece a importância de frequentarmos os cultos, porque nós precisamos ter relacionamento com outras pessoas. Deus não nos fez para viver sozinhos. Deus nos fez para conviver com outras pessoas. Ir aos cultos permite essa comunhão com os irmãos. Além disso, a nossa fé é fortalecida. Além disso, nós aprendemos, nos alimentamos mais da palavra. Então, tudo isso é importante para a gente, que a gente vá aos cultos. Também tem outra questão. Quando nós vamos aos cultos, não é para você. É claro que você vai receber muito do Senhor. Você vai receber a palavra, você vai ter sua fé aumentada, mas você está indo para cultuar e louvar ao Senhor. Então, quando nós vamos ao culto, nós precisamos ir com essa intenção de agradar a Deus, não agradar a nós mesmos. Raika, existem pecados que podem nos afastar de Deus? Se Deus é o Senhor, suficiente, autor e consumador da nossa fé, como é que esses pecados nos afastam de Deus, Raika? Os pecados, eles já diz na Bíblia, né, que eles nos afastam de Deus. As suas transgressões afastam você do Senhor. Então, porém, o amor de Deus nunca acaba. Quando nós pecamos, nos afastamos de Deus, pedimos perdão a Ele, nos arrependemos e somos perdoados. Há muitos pecados que nos afastam de Deus. Pecados de vícios, pecados na área sexual, até a fofoca, porque Deus fala, né, que a maledicência é pecado, a acepção de pessoas é pecado. Então, tem muitos pecados que nos afastam do Senhor. As amizades podem contribuir para isso ou não? As amizades também. As mais amizades corrompem os bons costumes. Se você tem uma amizade que está te afastando do Senhor, que está te levando a pecar, então afaste-se dessa amizade, porque ela está te levando ao pecado. E ao pecado te afasta do Senhor. Raika, você acredita no arrebatamento? Acredito. O que vai ser o arrebatamento? Explica para uma pessoa que nunca ouviu falar sobre arrebatamento, ela não tem nem noção do que é arrebatamento, porque às vezes a gente está na igreja e escuta muito isso. Mas tem pessoas que nunca ouviram falar arrebatamento. O que é isso? O que vai ser isso? O arrebatamento é a volta de Jesus. É quando Jesus vai voltar para buscar os seus. E vai acontecer... Tem data marcada? Não tem. Nem Jesus, o próprio Filho, sabe a data. Só Deus sabe. E as pessoas, elas vão ser levadas assim ao céu. Deus vai literalmente sequestrar. É como se fosse um sequestro, porque vai ser super rápido. Um piscar de olhos vai acontecer. E ele vai resgatar assim, sequestrar todos os cristãos, os filhos de Deus, que são filhos dele, para ele. Você quer me ver subir no arrebatamento, Raika? Com certeza. Tem certeza que quer me ver subir? Ou você quer subir comigo? Com certeza. Também, a gente falava, essa frase era muito comum, a gente falando na igreja, eu quero te ver subindo, mas você não quer subir junto comigo, não? Tem razão. Então, eu quero subir junto, né? Com a certeza. gente tem que parar para pensar que a qualquer momento, nem o próprio filho sabe quando é que vai ser, mas a Bíblia fala como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a volta do Filho de Deus. E nessa volta tem uma frase que eu amo, que está lá no Apocalipse: todo olho verá, todo joelho, toda boca confessará e todo joelho se prostrará que Jesus Cristo é o Senhor. Não tem um joelho que não vai se dobrar diante de Deus. E não tem uma boca que não vai falar que Deus é o Senhor, que Jesus é o nosso Senhor. E todo olho vai ver. Então, independente se a pessoa subir ou não, ela verá. Independente se ela for para o céu, para o inferno, ela também confessará. Independente se ela tem essa salvação, ela vai se prostrar diante de Deus. E o interessante é que nesse momento de prostrar, a gente não pode estar com o famoso evangelho de fariseu.
Tem uma música que foi muito sucesso e também tem uma publicação lá no blog de Raika. Não deixe de acessar o blog. Fala de novo. kadoshatá.blogspot.com. É baseado na música Evangelho de Fariseus. Os fariseus, os escribas, os mestres da lei, os saduceus, foram um povo que o Senhor muito chamou a atenção para não seguirmos o exemplo deles. Por quê? Porque eles agiam de forma hipócrita. Eles adoravam a Deus com os lábios, mas o coração deles estava distante do Senhor. E o que Deus quer da gente é o nosso coração sincero. E eles não tinham sinceridade no coração. Eles tinham hipocrisia no coração. Eles julgavam o exterior. Eles julgavam, criticavam, eles condenavam, discriminavam. Tudo que Jesus falou para não fazer. Porque Jesus ele veio para salvar, ele veio para ter misericórdia, não para julgar. Não, a Bíblia fala, né, que Jesus veio... Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Pode falar. Exatamente, ele veio... Os sãos não precisam de médico, sim os doentes. Eu vim para os pecadores, para levá-los ao arrependimento. Então, Jesus veio justamente para essas pessoas que os fariseus discriminavam, que os fariseus criticavam, julgavam. Exatamente. A misericórdia também triunfa sobre o juízo. Jesus falava, eu não quero, misericórdia quero, e não holocausto, não sacrifício. Então, esses fariseus, eles sacrificavam, eles tinham seus ritos, os costumes, exatamente. Eles gostavam de ser vistos, eles gostavam de sentar na frente, eles gostavam de elogios, enfim. E o que aconteceu também foi que os fariseus, eles conseguiram identificar que Jesus era o Filho de Deus? Não. Felizmente não. Jesus estava lá com ele e Jesus ensinava eles na sinagoga e eles não conseguiram identificar que Jesus era o Filho de Deus e eles promoveram, foram os grandes agentes da morte de Jesus. Exatamente. Quem entregou Jesus para ser crucificado não foi a lei romana, não foi a Roma, foram os próprios fariseus, os saduceus e os mestres da lei que queriam falar. E tem um fariseu que ele teve um encontro com Jesus, que foi Nicodemos. Nicodemos, ele, capítulo 3 de João, fala sobre a história de Nicodemos, e lá em João 3 tem um versículo mais famoso de todos os tempos, 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo tem um livro com esse versículo que fala a importância desse versículo, que consegue mostrar a nossa história de graça, de amor e de redenção. Então, a gente tem que pensar o seguinte, o amor, ele é maior que a fé. E tem uma publicação que fala sobre isso. Por que o amor é maior que a fé, que a esperança? Porque Deus, ele é amor. E Deus, ele é maior do que tudo e todos. O amor, tem uma passagem mesmo na Bíblia que fala, ainda que eu fale a língua dos homens, a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Do que adianta ter a fé, ter a esperança e não ter o amor? Que é o mandamento do Senhor. Ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, força, entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Se eu não sigo esse mandamento, que é o maior de todos, amar a Deus, e depois ao próximo como a ti mesmo, se eu não sigo esse mandamento, se eu não vivo o amor de Deus, então não adianta ter só a fé e a esperança. Então por isso o amor é mais importante do que a fé e a esperança. Amém, Raika. Obrigado, amém. De verdade, de coração. Até grato. Lá no Viver em Propósito, eu tento falar todos os dias sobre uma vida plena, uma vida leve. Raika, você vê que o Evangelho hoje, ele é pesado ou ele é leve? Para aqueles que recebem de bom grado, ele é leve. Mas ele também te confronta. E isso é importante, porque ele com a verdade te confronta para que você corrija os seus erros, para que você reconheça os seus pecados, que você é pecador e se arrependa. Então o Evangelho ensina, o Evangelho conforta, o Evangelho corrige, o Evangelho
te traz paz, alegria, propósito, enfim, só coisas boas. E o bom também é que você, com o Evangelho, você vai acabar, claro, vivendo um relacionamento com Deus Pai. Que é isso o desejo do coração de Deus, é ter relacionamento conosco. Quando a gente conhece o Evangelho, ele sempre nos aceita como estamos. Mas só que é impossível a gente continuar da mesma forma que estamos. O Evangelho não só nos confronta, por mais que é leve a aceitar, mas o peso do Evangelho gera transformação. Com certeza, não conseguimos ser mais os mesmos porque o Espírito Santo de Deus, ele começa a habitar na gente, dentro de nós, e nos transforma de dentro para fora, porque a Bíblia fala, né? Que é o que contamina o homem, é o que sai do coração dele. Então, o nosso coração é transformado, e quando o nosso coração é transformado, nós começamos a falar do Evangelho, começamos a falar mais de Deus, porque somos transformados no nosso coração, no nosso interior. Raika, quer deixar uma mensagem final para o pessoal? Arrependam-se dos seus pecados, voltem para Cristo enquanto é tempo, porque o reino de Deus está próximo. Mas não se preocupe, vá da forma que você está. Não tenha medo de se aproximar de Deus porque está em pecado, porque foi justamente para esses pecadores que Jesus veio. Então, se você que está me ouvindo está com a vida totalmente fora dos propósitos do Senhor, que você se sente angustiado, triste, oprimido, você sente que está pecando contra Deus, você sente que está errando e descumprindo os mandamentos do Senhor, não tenha medo de voltar para Ele, porque Ele está aguardando você, Ele quer você, Ele quer o seu coração. Não tenha medo, Ele quer a sua honestidade, a sua sinceridade, o seu coração por completo. Ele só está aguardando a sua escolha, Ele só está te aguardando. Então volte para Ele enquanto há tempo, porque Ele te ama, porque Ele é amor. E Ele quer que você volte para Ele, para os caminhos dEle, é o que Ele mais quer. É você de volta por completo, porque o Espírito Santo é ciumento. Raika, eu não tenho nem palavras para te agradecer. Muito obrigado por ter participado desse momento. Eu espero muito que as pessoas tenham gostado, que possam te seguir no Instagram, seguir o seu blog e em breve também acessar seu livro que vai estar disponível para vendas. Se Deus Com fé quiser. em Deus, eu vejo que coisas grandes acontecerão. Amém. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Um abraço para vocês. Fiquem Abraço. com Deus. Amém. Deus abençoe a todos.